Oi, pessoal! Cadê o neném? Não vira, não? Olha o neném! Oi, pessoal! Dá um sorrisinho assim, ó. Ai, dá um sorrisinho. Olha, pessoal, eu tô no horário complicado. Porque esse horário que mamãe deu pro banho, ó, tô chique, tô bonitinho. E mamãe agora vai pôr eu pra mimir. Mas mamãe tem que gravar. Pelo menos hoje, você deixa mamãe gravar? Deixa? Hein? Hã? Então, vamos lá? Você deixa a mamãe gravar? Beleza? Tá com vergonha? Você tá com vergonha, menino? Oi! Ai, coisa gostosa. Bom, eu acho que ele vai querer mamar agora. E eu vou conversar com vocês sobre o puerpério, né? Já era pra mim ter falado sobre. O Levi vai fazer 4 meses. E faz tempo que eu queria muito falar sobre isso com vocês. É algo que tem me deixado assim. Eu quero falar sobre o assunto com vocês. E vou ver se ele mama agora e fica quietinho enquanto eu falo. Então, gente, vamos lá. Eu coloquei aqui ele pra mamar, só que ele é muito curioso. A gente começa a falar, ele já quer caçar, quer saber o que a gente tá falando. Se for outra pessoa do outro lado conversando, ele quer virar o rosto. Ele tá nessa fase do bebê. Do bebê, dos 4 meses. 3 meses. Isso. Bom, gente, já era pra não ter gravado esse vídeo aqui pra vocês, mas aí nunca dava. A rotina realmente com o bebê é muito pesada. Antes eu pensava assim, vou tirar de letra, vai ser super tranquilo. Mas é difícil, é pesado, toma todo o seu tempo mesmo. Cada mês que passa fica um pouquinho melhor. A mente vai melhorando um pouquinho mais, o corpo vai voltando mais ao normal. Você consegue fazer mais coisas do que no primeiro mês. E pra mim, gente, antes, falar sobre puerpério, antes de ganhar o Levi, era algo assim, que Deus me abençoe, que eu não tenha depressão pós-parto e que eu consiga passar essa fase sem ter problemas nenhum psicológicos, né? Porque eu vim estudando e vi que realmente é uma fase de uma grande e significativa quedas de hormônios. No começo da gestação, há um aumento de hormônios. Tem um que é o progesterona. Então, tem muitas mulheres que, né, que foi o meu caso, vomita muito. Acontece de ter hiperêmese gravídica, que também foi o meu caso, foi muito difícil para mim. Porém, quando o neném nasce, há uma queda muito grande de hormônios. A progesterona desce lá, vai pro fim, e muitos outros hormônios também. Cai muito, gente. Então, faz com que a mulher fique muito debilitada. E o que aconteceu? Assim que o Levi nasceu, a primeira semana com ele, eu sentia muita fraqueza mesmo. O Levi, desde pequenininho, ele mama muito. Aí o que falavam pra mim é porque ele é menino, por isso que ele tá mamando desse jeito. Então, se fosse uma menina, não mamaria dessa forma. E, gente, o Levi mama demais. E na primeira semana com ele, nos meus braços, ele mamando, de início até tava normal, só que aí ele começou a mamar muito. E eu comecei a ficar muito fraca, normal. Quem amamenta sabe que a fraqueza é real e eu tô me sentindo muito cortada. Deixa eu ver. Peraí, assim, pronto. É muita fraqueza, porque são muitos nutrientes que passa da mãe pro leite para passar pro bebê. Até aí, ok. Porém, a mulher ela precisa estar bebendo muito líquido e também precisa estar se alimentando muito bem. E o que acontece com a Bonita aqui? Com a queda da progesterona, eu senti enjoos. Começou com pequenos enjoos. Primeira semana, segunda. Acho que indo pra segunda eu já estava muito mal. Tão mal, gente, ao ponto de eu ir parar no hospital, num centro de emergência. Porque eu estava muito mal. O Levi tinha 2 para 3 semanas de vida. Mas, voltando um pouquinho, na questão da amamentação, o Levi, desde pequenininho, ele demonstra, né, ser uma criança muito esperta, então ele aprendeu a mamar muito fácil, muito rápido. Porém, o bico do meu peito ainda estava muito sensível, tinha momentos que rachou, sangrou bem pouquinho. Eu lembro que eu tirava foto pra mostrar pra pediatra e falando, olha, ele gorfou e saiu isso. Aí eu mostrei pra ela, ela falou, não, é normal.
o seu peito ele está, né, cicatrizando. É normal sair alguns pedacinhos, gente, saiu pedacinhos assim do peito. E como ele mamava, aí ele jogava pra fora o gorfinho, né? E saía junto, eu ficava tão preocupada, que às vezes vinha parecendo sangue, assim, mas não era nada, né, intenso. Ele tá com o olho aberto, ó. Aí isso me deixava muito mal, muito preocupada. Mas, fora isso, gente, era a dor. Eu fiquei a primeira, segunda até a terceira semana sentindo muita dor pra amamentar. Eu gritava, eu pegava esses paninhos de boca e colocava na boca, segurava. O Alan tinha que me ajudar a pega correta, a posição correta, pra não acontecer de ferir mais o meu peito. E foi muito difícil, gente. Foi muito difícil. E o que ajudou foi uma pomada chamada Milar. Vou deixar a imagem aqui na tela pra vocês. E o que ajudou também foi... E, tipo assim, toda vez que ele mamava, eu ia no sol, né? Tava ali bem... daquela situação bem feia. Eu ia no sol, principalmente esse peito que ele tá mamando, que é o peito que ele mais gosta. E colocava o bico do peito assim pra ir dando uma secada, né? Uma cicatrizada. E nisso foi melhorando. Mas, gente, o pior estava por vir. Eu não imaginei que isso fosse acontecer comigo, que foi ficar sem comer. Conforme veio esse enjoo, eu não conseguia comer e eu estava amamentando. Então a fraqueza era tão grande que eu não conseguia ficar em pé, muito menos segurar ele. Igual eu estou segurando aqui sentada, eu não conseguia, não ia, não dava. Então tinha momentos que eu tentava amamentar deitada, mas como ele era muito recém-nascido, muito molinho, não tinha como eu ficar deitada com ele, porque ele não sabia ficar numa posição retinha. Igual hoje, né, que eu coloco ele aqui na cama, deito com ele igual foi hoje à tarde, a gente deitou juntos e ele mamou os dois peitos. E, como eu falo pra vocês, ele mama demais. Fora que ele tinha mamado 2 mamadeiras antes, de NAN. E eu vou chegar nessa parte com vocês sobre a fórmula. Então eu não conseguia no começo fazer o que eu faço hoje, né? Ele era muito pequenininho. Então, eu não tava conseguindo. Aí teve um dia que foi a primeira consulta com a pediatra, que era pra ser na primeira semana, e como eu estava passando muito mal, eu não consegui. A gente foi na segunda ou na terceira levar o Levi na primeira consulta, depois que ele tinha nascido. E nisso fomos, né, pra primeira consulta. Chegando lá, gente, é muito ruim a sensação das pessoas te olharem com dó. Aí eu lembro que a moça que faz o pré-atendimento, antes de você chegar na sala da médica, aí ela olhou pra mim e falou: nossa, eu tô te olhando, eu tô com vontade de chorar, porque minha filha tem 3 aninhos e eu passei pelo que você tá passando. Você tá com um semblante, uma cara que eu lembro muito. Ela falou assim: eu me emociono ao ver você, porque eu passei por tudo isso. É realmente muito difícil. Olhou pro Alan e falou assim: cuida dela. Ela tá num momento muito delicado. E, gente, minha vontade foi de chorar naquele momento, porque tava sendo muito difícil. Eu não imaginei que eu fosse passar por isso, porque o normal é sentir sim um enjoo. A maioria das mulheres sente um enjoo, mas passa em 3 dias. E o meu tava durando 3 semanas. E é um enjoo parecido com o que eu tive no começo da gravidez. A diferença é que eu não vomitava. Eu não chegava a vomitar. Mas eu ia pro banheiro várias vezes pensando que ia vir. E pior ainda do que vomitar é ter a sensação do vômito, chegar pra ir e não for. E você ficar ali, ó, parece que fica girando aqui dentro, gente. Aí eu olhava pro céu e falava: Senhor, por que comigo? Eu falava: Senhor, me ajuda. Aí quando tinha algum dia que eu melhorava um pouquinho, sabe, que eu conseguia comer algo, pra vocês terem noção, eu não tava comendo. Pra mim isso não é comer. Eu beliscava água e bolachinha de sal, de água e sal. Era o que dava pra fazer. Então eu tava emagrecendo cada vez mais. Eu fui só perdendo peso, que é normal. Quando você está amamentando, você emagrecer. Tem pessoas que engordam, vai muito depender do organismo, mas é normal você emagrecer. Porém, eu fui de ladeira abaixo assim, ó. Eu emagreci muito rápido. E por eu ter emagrecido muito rápido, a minha autoestima foi no chão. Eu não queria sair, eu não estava conseguindo comer. E foram várias idas ao hospital no primeiro mês. Gente, eu sofri muito. Eu cheguei a olhar para você e falar: Senhor, eu nunca mais quero ter filhos. Porque eu tô sofrendo... Gente, eu sofri demais. Eu lembro que teve uma vez que eu fui parar, né, que eu comentei com vocês, em outra cidade, num pronto atendimento. E cheguei lá, passando muito mal. Eu sentava na cadeira e ficava assim, ó.
Eu não conseguia segurar o Levi. O Alan tava com o Levi do lado. O Alan sempre do meu lado, a gente sempre preocupado. Ele fazia uma cara que eu olhava pra ele e pensava, meu Deus, eu queria descrever o que ele tá sentindo. Mas ele sentia muita... hoje eu sei, ele sentia muita dó. Ele sentia preocupação, ele queria fazer algo, mas ele não conseguia. Ninguém conseguia fazer nada por mim. Aí eu chegava no hospital, aí tinha a pré-consulta, né? Consultava. Aí depois ia pra sala do médico, aí nessa vez foi uma médica e ela falava assim, não tem o que fazer, a gente pode pôr você no soro e dar um Vonal. Vonal é um dos remédios que ele é até mais forte pra enjoo. Então eu usei na gestação nos primeiros meses e também tive que usar agora. Ela mandou aplicar na veia, né? Falou assim, ó, você vai tomar um soro com Vonal na veia. Aí eu olhei pra ela e falei assim, mas não tem como nem fazer um exame de sangue rápido pra saber o que eu tenho, o que tá acontecendo com o meu organismo. Eu quase chorei na frente dela, gente, eu tava desesperada. Eu queria uma solução. Eu queria saber por que eu tava já há semanas passando mal, enjoada e não conseguia comer. Gente, não passava. Não passava. Aí eu lembro que ela falou assim, não, a gente vai fazer sim o exame de sangue pra saber se tem alguma coisa faltando, se você tá com anemia. Aí tá. Aí eu me confortei um pouquinho mais. Aí a gente foi pra sala que colocou acesso pra você tomar o soro, ok. Gente, eu sentada naquela maca, eu olhava assim pro teto, aquele clima de hospital. Aí o Alan com o Levi no colo e o Levi pequenininho, ele chorava querendo mamar. E, nossa, gente, aquilo doía muito, porque eu não conseguia dar de mamar. Eu não conseguia olhar pra ele e dar o mamar, porque a sensação era que eu ia desmaiar. Porque eu não tava comendo. E aquilo mexeu tanto com o meu psicológico, gente, que isso encadeou uma depressão pós-parto. Aí, eu lembro que a primeira consulta do Levi com a pediatra, ela falou assim, olha, pra ele não tá perdendo peso. Porque eu ainda tava dando de mamar. Gente, mulher é muito forte. Nós somos muito fortes. Eu mesmo passando por tudo aquilo, eu ainda tava dando de mamar pra ele. Eu bebia muita água, eu acho que era o que tava ajudando. Porque o nosso leite, 90% é água. Claro que a gente precisa se alimentar para ficar forte, dar um nutriente pro bebê através do leite. Mas se você não beber água, não tem leite. Não adianta falar que é a canjica que você vai comer que vai aumentar o leite, qualquer outra coisa vai aumentar. Pode ser que ajude na nutrição, mas o leite é abastecido no seu peito para dar pro bebê se você bebe bastante água. Então, eu bebia bastante água, só que cada vez que eu bebia água era um enjoo diferente, era uma vontade de vomitar, era horrível, horrível. Então, na primeira consulta com o Levi, a pediatra falou assim, olhou para ela e falou assim, olha, cuida dela. Essa sensação, esse sentimento, essa solidão que ela tá sentindo, e a minha vontade toda hora de chorar, ela falando e eu querendo chorar, com aquela magreza, o olho bem mais fundo do que eu tô agora. Aí ela falava assim, cuida dela, ela vai precisar, ela tá precisando. Aí o Alan só balançava a cabeça. Ela falou assim, olha, pra te ajudar, eu vou passar a fórmula. Aí vai de você, de querer passar. E eu já tava num ápice, num nível que eu olhei e falei, eu aceito. Eu não queria, eu sou daquelas que não vão amamentar até os 6 meses de forma exclusiva. Amamentação exclusiva. Aí, depois de tudo isso acontecer, eu olhei pra ela e falei assim, não, tudo bem. E a gente tá usando, gente, aquela lata que chama Nan Supreme Pro. É uma das mais caras, foi a que deu certo pro Levi. Claro que ela foi a primeira que a gente testou, mas como ela não deu diarreia, ressecamento nele, então a gente continua até hoje. Estamos pensando aí em uma forma de mudar. Então incluímos a fórmula no Levi. E de imediato a gente achou que ia demorar, que ele não ia conseguir pegar, mas aí deu certo. Ele cortando aqui o vídeo, que eu esqueci de falar pra vocês essa parte da fórmula, né? Levi mama fórmula até hoje, tá bom, gente? Então ele faz amamentação mista, ele mama no peito e também o leite Nan. Então a gente compra uma lata por mês, que dura um mês, porque ele mama bastante no peito. Então, por dia ele toma 1 ou 2 vezes no máximo. Às vezes ele fica 3 dias sem tomar a fórmula, porque eu vou dando peito. E isso vai depender muito como tá a minha força, né? Se eu tô comendo bem, se eu tô me alimentando bem, bebendo bastante água, aí eu tenho bastante leite. Quando eu vou diminuindo na alimentação, bebo pouca água, dá não, porque ele mama muito. Olha, ele tá com sono. Tô bem a fórmula. O problema foi a mamadeira, que ele não quis mamadeira, ele quis só a chuquinha. E é o certo, quando o bebê é pequenininho é a chuquinha.
Porém, eu tô falando isso porque hoje em dia ele não quer outro tipo de mamadeira, ele só quer a chuquinha. Tanto que eu encomendei outra chuquinha pra gente sempre ter duas, acabou uma, dá outra, não dá aquele tempo de, ai, tô despejando dentro de novo, acabou a mamadeira. É porque o bebê, ele é estressado nesse momento que ele tá com fome. Então a gente vai, sempre tava colocando dentro, aí o tempo da gente recolocar a outra quantidade de leite, ele chorava, esperneava, então agora vai ter duas chuquinhas. Até a gente esperar mais um pouquinho, né, ver que ele tá crescendo e ele vai se acostumando, né? Vai se acostumando aí com as outras mamadeiras, que eu até cheguei a comprar uma bem, acho que eu paguei R$ 60 numa na Shopee, uma que parece com o bico do peito. Também não aceitou, né? Marronzinha assim. E ele não aceitou, mas assim, muito boa a mamadeira, gostei. Mas, gente, continuando da parte difícil, foi isso, nesse sentido. Eu não comia, fiquei um mês sem comer. Foi quando eu tive a minha primeira consulta com o médico, o meu ginecologista. E quando eu cheguei lá, eu falei pra ele tudo o que estava acontecendo. E, gente, uma das coisas que não deu certo pra mim na gestação e não deu certo pra mim no pós-parto, porque no começo da gestação eles passam muitas vitaminas. Na verdade, eles passam uma vitamina que dentro dela tem várias vitaminas. B12, ômega 3, ferro, ácido fólico. Pra mim não deu certo. Piorava os meus enjoos no começo da gestação. Agora, depois que o bebê nasce, eles também te passam vitaminas para te ajudar, porque realmente há uma aumentada fraqueza, há uma queda de hormônios e de nutrientes também. Porém, eu comecei a tomar, foi nas primeiras semanas tomando, o enjoo piorou drasticamente, eu comentei isso com ele. Aí ele até ficou meio assim, tentou passar algumas coisas pra mim, eu falei, doutor, me desculpe, eu não vou tomar. Você pode até anotar aí a receita dos remédios, eu não vou comprar, eu não vou gastar 300, 400 reais de novo com medicação. Feminis, por exemplo, que é aquela vitamina, tem uma materna também que é muito bom, que as pessoas falam que são boas, que as pessoas tomam no começo da gestação, e também lactantes, a mulher que acabou de ter bebê e tá amamentando, aqui na minha cidade eu paguei quase R$ 200 só nela. Fora que você tem que comprar o ferro, você tem que comprar muitas outras coisas. Se juntar tudo dá uns R$ 400 só de remédio. Isso, gente, na minha cabeça só alimenta a agência farmacêutica. Pra pensar. Você tá dando dinheiro ali, às vezes aquele remédio vai ficar parado. Eu tenho Feminis até hoje. Desde quando o Levi tava com um mês na minha barriga. Isso, gente, mexe muito com o meu psicológico, porque quando eu parei de ingerir esses remédios, eu fui melhorando. Da mesma forma que no pós-parto, eu parei de tomar esses remédios, eu fui melhorando, parei de tomar aquele ferro, não sei o quê. E eu lembro que quando saiu o resultado do exame de sangue do dia que eu estava passando mal no hospital, a médica chegou e falou assim, olha, seu soro acabou, né? Mas olha aqui o resultado do seu exame de sangue. Seu ferro tá bom. Ela falou, ferritina, sua ferritina tá boa, você não tem anemia, tudo certo com o seu exame de sangue, você não tem nada, você só precisa comer. E outra coisa, você tá com o psicológico afetado. Você precisa dormir, você precisa comer, você precisa se cuidar. Ela falou essas 3 coisas, falou assim, eu não tenho um diagnóstico pra você, eu não tenho um remédio pra te passar. Você precisa dessas 3 coisas. E sim, gente, muita coisa ali estava sendo psicológica. O enjoo também estava sendo psicológico. Então, não, eu não estava precisando de remédios, eu não estava precisando de vitaminas, meu corpo já estava... Gente, eu passei a gestação inteira só comendo verdura e fruta. Arroz, feijão, verdura e fruta. Então, eu bato muito nessa tecla. Tá grávida? Para de ficar neurótica com remédio. Claro que se você tá com falta no seu organismo, você precisa ser suplementada, mas faz o exame de sangue, às vezes você não tem necessidade de remédio nenhum, porque você já tem. E outra, para de tomar refrigerante, para de comer coisas que não pode comer na gestação, se alimente bem pela saúde do seu filho. Igual a médica passou pra ele vitamina D e passou pra ele também ferro. Gente, o ferro, esses ultraprocessados, industrializados, eles, quando você ingere, o nosso corpo não entende e não absorve ele direito. Mas quando você come um feijão, come uma beterraba, come coisas que é saudável, que está disponível aí pra gente comer, o nosso corpo absorve melhor. Então, o que eu acho certo é a gente ir fazer um exame de sangue e ver qual é a vitamina que está em falta. É a B12 que está em falta no seu organismo? Ver qual é a fruta, primeiro, antes de comprar o remédio, ver qual é a fruta que é rica naquela vitamina. Por exemplo, a vitamina B12, morango e banana, come todos os dias. Vai melhorando. Às vezes, você está tomando um remédio que está só fazendo bagunça no seu organismo. Gente, eu não estou falando isso trazendo falta de informação, tá? Estou falando a minha experiência.
com esses remédios. Então, quando ela falou que eu não tinha, que tava tudo certo, aí eu fiquei assim, é psicológico, é emocional, meu emocional está abalado, meu filho tá aqui, ele tá bem, ele tá saudável. E eu colocava tanta coisa na cabeça, gente. Nem parece que foi só 2 meses atrás. 3 meses, né? Que o Levi vai fazer 4. E eu achei que quando ele fizesse 2 meses, tudo ia melhorando. A mente, o corpo, em casa. O que foi melhorando? O enjoo foi passando. Assim que eu fiz um mês e uma semana. Que o Levi fez um mês e uma semana, o enjoo foi passando. E eu lembro de um dia que eu cheguei na porta da cozinha, olhei para o céu e falei, Senhor, eu sei que o Senhor está permitindo isso. E comecei a chorar e comecei a conversar com Deus. Falei, Pai, não deixe nunca mais eu passar por isso. Senhor, eu não sei o que passa aquela pessoa que está numa cama de hospital, que não consegue comer. Mas não deixe o Senhor passar por isso mais. Eu ficava assim, gente, meu Deus, como é ruim ficar sem comer. Como é ruim, gente, a gente querer comer, ver as pessoas se alimentando. Eu vi o Alan comendo um prato de comida, eu chorava. E eu chorava toda hora, gente. Eu chorava toda hora. Eu via ele comendo, eu chorava. Chegava alguém aqui em casa, eu olhava pra pessoa do nada e falava assim, me perdoa. Minha mãe chegou aqui uma vez com a minha irmã, eu tava sentada na cama, o Alan tinha ido trabalhar. E eu com ele no colo mamando, minha mãe chegou. Aí, toda vez que minha mãe vinha, era um alívio. Quando minha mãe ia embora, nossa, eu desabava, chorar. Aí, teve uma vez que ela chegou com a minha irmã, aqui na porta do quarto eu tava com o Levi. Aí eu olhei pra ela e falei, mãe, eu não sei o que eu faço mais. E eu chorava. Aí ela, não, Samara, não pensa assim. Aí eu olhava pra ela de novo, me perdoa. Gente, eu entrei numa neura. Eu entrei numa depressão que qualquer pessoa que chegasse aqui eu pedia perdão. Sem motivo nenhum. Teve um dia que o Alan ficou até bravo. Ele falava assim, Mô, para, você não tem que me pedir perdão. Eu não tenho do que te perdoar. E eu chorava. Eu via ele comendo, eu chorava, porque eu queria comer um prato de comida. Gente, hoje quando eu coloco arroz, feijão, salada. Hoje o Alan fez. Ontem, né, ele fez, temperou uma posta de tilápia. Gente, eu como numa vontade e hoje a fome aumentou, eu tô com a barriguinha mais desregulada, né? Tanto que as pessoas estão me vendo na rua, quem não me conhece, né? E tá perguntando, nossa, você tá grávida? E eu nem ligo, gente, porque eu sei o que eu passei com a barriga lá na costela. As pessoas falam, nossa, nem parece que você teve bebê há um mês atrás, você tá 0 barriga. Eu tava 0 barriga, mas tava com depressão pós-parto, sem comer, o emocional abaladíssimo, então eu prefiro estar com a barriguinha que eu tô hoje, e estar comendo bem do que estar como eu passei. E parecia uma eternidade, parecia que não ia passar nunca. Então, lá no canal 1, eu conto pra vocês como que foi difícil os meses de outubro, setembro e outubro, que foram os meses que o Levi nasceu e foram os meses que aconteceu tudo isso. Eu não comentei lá isso com vocês, que eu queria trazer aqui pra cá. Então, na minha cabeça, eu vou fechar a loja, eu vou desistir, não tá dando certo, não tá dando lucro, porque realmente nesses meses não deu lucro na loja e eu fiquei muito mal. E dezembro foi um mês, eu fechei o mês de dezembro agradecendo por tudo que passou, por eu não estar mais daquele jeito, agradecendo porque por mais que não vendeu nos meses de outubro e novembro, Deus supriu todas as necessidades da loja, que foi o aluguel, pagar funcionário, pagar os boletos, pagar o cartão. Então, do que eu vou reclamar? Deus faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Se Deus querer me levar amanhã, é a vontade dEle. Quem sou eu para questionar? É igual uma frase que tem que eu não tiro da minha cabeça, que diz assim, como pode a criatura questionar o Criador? E às vezes eu paro para pensar nisso. Senhor, eu não sou nada. Faz em mim o teu querer. Faz a tua vontade. Mas eu te peço, dê saúde ao meu filho. Hoje eu entendo, gente, que é um sentimento de uma mãe. Hoje eu entendo por que minha mãe, muitas das vezes, ela ficava sem comer para dar o de melhor pra gente. Hoje eu entendo por que ela saía para trabalhar de madrugada, voltava com um pacotinho de pão de queijo, e aquilo era a felicidade dela. Não por ela, mas por ver os filhos se alimentando, ver os filhos saudáveis, e hoje eu entendo e sei desse sentimento. E, gente, é tão difícil passar por isso, que eu não desejo pra ninguém. Se você tá me ouvindo,
tá gravidinha, vai ter o seu neném, tem uma rede de apoio, tem alguém que vai estar ali com você. Eu tive minha mãe, que vinha às vezes com a minha irmã também me ajudar, mas minha mãe vinha um dia sim, um dia não. Nos dias que ela não vinha, era muito difícil. E também o fato do Alan trabalhar à noite. Então eu ficava sozinha com uma criança recém-nascida. Antes eu não tinha medo nenhum de ficar aqui sozinha. Nenhum. Quando o Levi nasceu, e os dias que eu ficava aqui sozinha, eu tinha crise de pânico. Eu ia dormir e ficava assim, com medo, com muito medo. Um medo que eu não sabia de onde estava vindo esse medo. Tinha dias, tinha noites que eu tinha sonhos, pesadelos, e eu não via a hora do Alan chegar de madrugada, que ele chegava de madrugada. Eu entrei em pânico, gente. Como fala, é crise de pânico? Acho que é assim. E demorou muito pra passar isso. Até hoje eu tenho pesadelos horríveis por conta de tudo isso que aconteceu. Eu não queria que isso tivesse acontecido. Eu não queria ter a depressão pós-parto. Eu não queria. Mas eu me mantive forte todos os dias, pedindo força a Deus, orando ao Senhor, orando pela vida do meu filho, falando: Senhor, não deixa eu desanimar, não deixa eu desistir de tudo. Senhor, não deixa eu desistir daquilo que o Senhor me deu. Às vezes, gente, a vontade era de pegar o Levi e entregar no colo de qualquer pessoa que estivesse aqui e sair andando pela rua, sem rumo. A depressão pós-parto é real. A gente precisa de ajuda. A nossa alma grita por socorro, é uma coisa horrível. É uma solidão tremenda. Até hoje eu tenho lapsos dessa solidão. Às vezes eu tô dando de mamar, vem aquele sentimento ruim. Às vezes eu tô... Gente, horrível. Eu comecei a melhorar quando eu comecei a voltar a ir pra loja aos poucos. Eu ficava lá 2 horinhas, ficava 1 hora, voltava, ficava 3 horinhas e voltava. Eu lembro de um dia que eu fui pra loja, que eu fiquei lá um pouquinho assim com a Jai, e eu conversando com ela, eu comecei a chorar. Gente, eu não sou de chorar na frente das pessoas. Olha como um pós-parto mexe com a mente de uma mulher. Uma mulher que era uma pessoa mais firme, era uma pessoa emocionalmente controlada, né? Então eu me vi totalmente num descontrole emocional. E eu pensava, eu não vou aguentar mais o próximo dia. Eu pensava assim, o próximo dia não existe pra mim, porque eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, né? Então, gente, foi muito difícil, foi complicado. Mas hoje, fechei o mês de dezembro, né? Estamos em janeiro. Fechei o mês de dezembro com gratidão. Senhor, obrigada, porque passou. Senhor, obrigada, porque eu estou com saúde, meu filho tá bem, ele tá crescendo. Levi tá cada dia mais esperto, gente, ele é muito inteligente, assim, o jeito dele olhar, eu olho e falo, vai ser espertinho esse menino. E ele tá com quase 7 quilos já, gente, tá bem pesado. E, bom, gente, esse vídeo já tá bem longo, mas pra finalizar, quando o Levi fez 3 meses, eu parei de chorar por qualquer coisa. Eu lembro que quando a gente foi apresentar o Levi na igreja, foi bem difícil, porque eu não tava quase conseguindo segurar ele no colo, que eu ainda tava muito fraca. Aí quando a gente apresentou, eu não consegui postar a foto, porque eu tava com uma cara muito pálida. E quando vocês viram postando ele lá no Instagram, pode ter certeza que eu tô postando com a maior felicidade do mundo, o Levi. Às vezes eu não posto, que eu fico, tô postando demais, aí eu vou e paro. Mas depois eu volto a dar um bom dia com ele, né? Dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! A foto minha. A gente não se reconhece, a gente se sente um ninguém. Um ninguém. Você fala, quem é essa Samara? Não é, claro, a mesma de antes eu não sou, de jeito nenhum. Mas essa nova Samara, eu tô aprendendo, tô me conhecendo agora, sabe? Essa nova eu. Não é fácil, gente, muito difícil. Acho que eu já repeti isso umas 3, 4 vezes, né? Que é muito difícil. Mas valeu a pena. Pela vida do Levi, valeu muito a pena. A gestação não foi fácil. O pós-parto foi quase que impossível. Mas Deus foi comigo. Deus está conosco, né? A gente tem que sempre pensar assim, independente se ele vai intervir em uma situação ou não. E nesse momento precisamos do apoio do esposo, do apoio de uma mãe, de alguém
que vai vir, que vai fazer algo pra você, ou vai te fazer uma companhia. E eu lembro que a transição de não conseguir comer para conseguir comer foi depois de um dia que veio aqui uma amiga. Eu nunca vou esquecer do que ela fez por mim. E eu ainda preciso fazer um bolo pra dar pra ela, que eu prometi. Falei, ó, vou fazer um bolo pra te entregar. Ela veio, trouxe uma travessa com cuscuz e um potinho com uns 4 pão de queijo, assim. Ela veio, né, entrou, ela viu a minha situação, ela viu o jeito que eu tava. E ela começou a me dar conselho, começou a falar que vai passar, que essa fase passa. E eu olhei pra ela e falei assim, nossa, muito obrigada, mas se eu não conseguir comer, não fica triste comigo? Ela, não, Samara, não tem problema, não pensa assim, eu trouxe porque eu quero ver você bem e tal. Aí eu olhei pro cuscuz e ainda senti enjoo, né? Eu olhei e falei, nossa, como eu queria ter vontade de comer esse cuscuz. Aí eu lembro que no outro dia minha mãe veio, né? Minha mãe ainda viu e falou, nossa, Sá, tá com a cara ótima, né? Eu falei, ai, mãe, será que eu consigo? Ela, tenta que você consegue. Aí eu peguei, coloquei arroz, uma salada e o cuscuz. Gente, eu consegui comer. Eu lembro que eu disfarcei, mas eu entrei pro banheiro e comecei a chorar. Eu chorava. Depois que eu comi, claro. Aí, depois, falei, meu Deus, obrigada. Gente, eu agradeci tanto a Deus por conseguir comer. Tanto, que a sensação é de não querer passar por isso nunca mais. Eu não sei se daqui, né, futuramente, se eu querer ter outro filho, eu vou passar pelo mesmo. Mas a experiência do primeiro foi muito difícil, gente. Muito difícil. Hoje que o Levi vai fazer 4, daqui de alguns dias ele faz 4 meses. Tá mais leve, tá mais tranquilo. Só que eu ainda sinto muito sentimento ruim. Às vezes quando eu tô sozinha. Às vezes quando eu tô em algum lugar, aí tipo, antes quando eu tava com as pessoas eu era bem mais comunicativa. Hoje eu estou um pouco mais fechada, sabe? Continua a mesma, assim, conversando, mas eu, do nada, eu paro, fico olhando pro canto, assim, fico minutos. Aí alguém tem que vir falar comigo, e aí, tudo bem? Mas vai passar, né? Essa sensação eu creio que 100% vai passar. E, gente, é isso. Eu queria comentar com vocês um pouco. Eu prometi que eu ia trazer esse vídeo sobre o puerpério. Então, esse é o puerpério, gente. É o pós-parto. É você passar por tudo isso. E, infelizmente, eu tive depressão pós-parto. Tem mulheres que chegam a um nível tão grande que elas abandonam o filho. E isso, meu Deus, com certeza, nunca passou pela minha cabeça. A minha sensação era de querer paz, sabe? Querer comer, querer... Eu acho que o que pegou foi isso. Não comer, ficar com ele sozinha à noite. E a rotina pesada, né? Não dormir. Gente, não dormir. Acho que eu esqueci até de falar isso com vocês. Eu não dormia. O Levi não dormia, ele acordava de 1 em 1 hora. Mas passou. E não quero nunca mais passar por isso, meu Deus. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E sobre os vídeos, a rotina com os vídeos aqui no canal, eu vou voltar ainda a trazer vídeos com frequência, né? Agora eu quero, antes de o Levi completar 4 meses, eu quero fazer a rotina, porque eu acho que só isso que eu vou conseguir fazer, uma por mês, né? Rotina com o bebê de 2 meses, agora é de 3 e depois é de 4. Não vou conseguir sempre estar trazendo todas as semanas, mas eu vou conseguir, um dia eu consigo. Estou tentando não me cobrar, mas eu quero muito alimentar esse canal. E peço aí pra vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos.